Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o dedo no like, que me ajuda bastante no começo do vídeo. Se forem novos aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Os campeonatos europeus voltaram pegando fogo. Se cadastre aí na stake.com, usa o meu cupom promocional Futebolaço e comece a apostar. Eu vou trazer para vocês, inclusive, dicas de alguns jogos para vocês apostarem hoje. A dica de hoje é o Campeonato Espanhol. A bola rola hoje entre Atlético de Madrid e Elche, às 5h30 da tarde. A vitória do Atlético de Madrid está com a odd de 1,30, empate 5,80 e o Elche 10. Quem pegou a aposta que eu passei ontem do Paris Saint-Germain e apostou no empate, faturou uma grana bem alta. E você tem hoje também para apostar, por exemplo, aí Girona e Raio Vallecano, Real Betis e Atlético de Bilbao. E amanhã, por exemplo, vocês têm a possibilidade de apostar no jogo do Real Madrid contra o time do Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid. O Valladolid joga em casa, vitória do Valladolid 6,20 a odd, empate 4,80, vitória do Real Madrid 1,49. Além de futebol, você tem NBA, a NBA tá pegando fogo. O Luka Doncic ontem bateu recorde histórico aí na NBA, tá voando. Ele lá na NBA, você pode apostar também, tem tênis, tem jogos de cassino online, o que não falta é opção. Stake.com, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer novidades para vocês a respeito aí de reforços. Primeiro, olha, a situação do Diego Valois bateu no teto. O Vasco quer muito jogador, fez pelo menos 3 propostas, mas o Vasco está desistindo na negociação nesse momento. Não pelo jogador. Diria que é uma postura do Vasco, com o próprio Vasco, de partir o coração, mas existem momentos na vida que existe a necessidade de você se posicionar. O Vasco fez muito isso ao longo da sua história, não à toa é o clube que lutou contra todos os preconceitos, para que negros, operários e os mais pobres pudessem jogar lá no começo do século passado. E agora, qual é a postura que o Vasco adotou? Todo mundo sabe que a gente está com grana, e tem gente aí querendo, fazer despertão e arrancar dinheiro da gente. Diferentemente do Tucumã, o Vasco ficou chateado que já tinha chegado a um acordo verbal pelo percentual do jogador e o valor. Na hora de finalizar o negócio, eles foram querer pedir mais. Vai falar, a gente tem palavra. Pediu uma coisa, é isso aqui. Foi mudar? Não quero mais o jogador, fica com o seu atleta pra cá. E sobre o Diego Valois, a estratégia adotada por Andrés Fassi foi um tiro no pé. Por quê? O Vasco se sentiu desrespeitado. E vamos fazer uma leitura aqui, e tá correto o Vasco com isso. Você imagina, o presidente vai dar uma entrevista pra ESPN, esculhamba o Vasco, fala que o Vasco não tá valorizando o jogador, que o Vasco pagou X num jogador X, e começa o tempo inteiro a falar, ele vai pro clube brasileiro, ele vai pra Alemanha, ele vai pra Espanha. O Vasco falou, quer saber? Fica com o seu jogador para você. Não existe só o Diego Valois no mercado, o Vasco vai atrás de outro jogador. Quer dizer que o Diego Valois nunca vai vestir a camisa do Vasco? Não é isso. Nesse momento o Vasco deu uma batida de porta aí na cara do Andrés Fassi. Quem sabe no meio do ano ele fica com o jogador dele aí, não chega nenhuma proposta no que ele quer, e aí ele vai ter que abaixar a bolinha e de repente o Vasco liga, e aí bonitão, engoliu teu orgulho? Quer negociar de novo? Pode ser que pinte, senão não existe só o Diego Valois. Então nesse momento o Vasco está desistindo do jogador pela postura do presidente. Pegou muito mal internamente no Vasco as entrevistas que ele deu falando aí do Vasco, beleza? Então, por hora, tá encerrada a negociação. A informação foi dada ontem à noite pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Agora, o negócio que pode esquentar agora é a situação entre Vasco e o meia uruguaio Franco Fagundes, 22 anos de idade, 1,87 m, jogador que pertence ao Nacional do Uruguai, é avaliado hoje em 8 milhões de euros. O Nacional estava querendo essa proposta de 8 milhões, estava aguardando os seus empresários retornarem da Europa agora, esperando o encerramento da Copa do Mundo, para ver quais seriam as propostas. Chegou uma proposta da Major League Soccer que não agradou o jogador e nem o clube, e veio uma proposta também do Bolonha da Itália, que é um time pequeno lá da primeira divisão italiana. E com isso, os agentes do jogador decidiram procurar o Nacional e o Vasco falar, vamos sentar, vamos negociar. E inclusive essa
paralisação / encerramento da negociação com o Diego Valós faz com que o Vasco dê mais atenção a Franco Fagundes e invista mais até no jogador, beleza? Eu vou inclusive trazer alguns números para vocês do Uruguai. Ele é meio atacante, camisa 10, armador, mas é um jogador que faz até mais gols do que dá assistências. Eu vou trazer para vocês alguns números do jogador na temporada 2022. Foram 41 jogos, 11 gols para um meia, isso é muito bom. E ele deu 5 assistências. Ele jogou 2.468 minutos. Jogou 4 jogos de Libertadores, 4 jogos na Copa Sul-Americana. Nesses 4 jogos ele marcou um gol na Sul-Americana, na Libertadores ele não marcou. Na primeira divisão do Uruguai, no primeiro turno, que lá é apertura e clausura, né? No primeiro turno foram 10 jogos, 4 gols. No retorno, 14 jogos, 4 gols também e 4 assistências. No torneio intermediário foram 7 jogos e 2 gols marcados. E nos playoffs da primeira divisão ele jogou 2 partidas. Vamos pegar agora os números dele da temporada anterior. Trouxe para vocês números do jogador na temporada 2022. Vamos dar uma olhada agora nos números dele na temporada 2021, para a gente fazer um comparativo. Na temporada passada, o jogador fez apenas 2 jogos, tá? Com a camisa aí do Nacional do Uruguai. É um jogador que recentemente foi alçado aí ao profissional do Nacional do Uruguai. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre Franco Fagundes. O negócio pode dar uma esquentada agora. Informação também dada ontem à noite pelo companheiro Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Beleza? Caminhando para a reta final, cara, vamos falar muito de um cara que eu, particularmente, mesmo sendo vascaíno, tenho um carinho muito grande por ele. Admiro o ser humano extraordinário, que é Arthur Coimbra, né? Arthur Antunes Coimbra, né? Mais conhecido popularmente aí como Zico. Ontem teve o jogo das estrelas, né? O time vermelho contra o time branco. Tem 18 anos que essa pelada rola. Eu, inclusive, quando pequeno, fui ver o jogo do Zico, que o Maradona foi convidado. Foi até no CFZ à época. A gente teve um probleminha, eu fiquei preso lá de fora, questão de ingresso. Então eu fui lá, vi o Maradona passando na minha frente, bem baixinho. Meu padrasto chegou a morar no Uruguai, né, anos atrás, o ex-marido da minha mãe, e ele até ficou gritando El Pibe, que é como o pessoal chama ele, né, de um pequenininho. Então eu tenho essa memória viva na minha cabeça. Isso deve ter sido 2005, 2006, por aí. Vocês dão uma pesquisada no Google, vocês vão ver aí quando foi esse jogo das estrelas entre Zico aí e Maradona. Mas, pois bem, o Zico, todos sabem que tem uma amizade muito grande com o Roberto Dinamite, e ontem ele fez questão de fazer 2 homenagens antes da bola rolar. Uma pro Pelé, que infelizmente está aí travando essa batalha contra o câncer aí. As informações dão conta de que o Pelé está muito, muito mal de saúde. E também o Roberto Dinamite, que vem travando também uma batalha contra um câncer, salvo engano, é no intestino. E vem batalhando já há um tempo. E o Zico recentemente, inclusive, visitou um dos seus melhores amigos, esteve lá. E ontem ele fez questão de fazer uma homenagem ao Roberto. Eu vou deixar passando na tela para vocês. Primeiro, o vídeo, né, não dá para ouvir muito bem o áudio, mas vocês vão perceber que estava no telão do Maracanã. E a galera aplaudiu assim que o Roberto Dinamite grava um vídeo. E na sequência o Zico é perguntado pelo Eric Faria do tributo que foi feito ao Pelé, mas ele, sem ser perguntado, fez questão de citar o amigo também, Roberto Dinamite. Então vou deixar com vocês esses 2 trechinhos aí. Primeiro, o Roberto Dinamite e na sequência, o Zico. Hoje um jogo também, um tributo ao Rei Pelé, né, que está em enormes dificuldades, lutando, ainda com um fiapo de esperança pela vida. Um teu ídolo no futebol, né, Zico? E hoje um tributo a ele também, né? A ele gostaria de lembrar também do meu amigo Dinamite, né, que foi um dos que marcou o início aqui desse jogo das estrelas, quando a gente fez lá no centro de futebol. Então, aos dois, vivem momentos parecidos, de muita dificuldade, preciso ser muito guerreiro, como eles sempre foram na carreira deles, para poder superar esse momento. Então,
Rei, a gente, o Brasil inteiro, todo mundo inteiro torcendo por você para que você consiga, né, voltar ao convívio de todos os seus familiares na sua casa. E o Dinamite, amigo do coração, amigo do peito, começamos juntos também, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com o seu filho hoje e Deus está no controle. Que ser humano é o Zico, né, cara? É um cara que, sendo o maior ídolo da história do Flamengo, na jogo de despedida do Roberto Dinamite, seu grande amigo, ele fez questão de ir e usar a camisa do Vasco. Vocês imaginam a gritaria, talvez, que desse a despedida do Zico, o Roberto Dinamite vestindo a camisa do Vasco. Mas o Zico é um cara que ele conseguiu furar essa bolha do Flamengo e ele virou um ídolo nacional. Foi muitos anos camisa 10 da seleção brasileira e considerado por muitos aqui no Brasil o maior jogador de sua geração. Inclusive o próprio Roberto Dinamite deu uma entrevista recente dizendo que ele considera assim o Zico o maior jogador da geração dele. Cara, como ser humano, o Zico é um cara assim fenomenal. É inclusive meu top 5 de entrevistas. Dos meus sonhos de entrevistas que eu não consegui fazer ainda, o Zico tá nessa lista. E se Deus quiser, Papai do Céu, hei de me dar a oportunidade ainda de o entrevistar. Já conversei com ele no WhatsApp algumas vezes. Ele já mandou um vídeo aqui no canal ainda na época daquele Natal Solidário que o Vasco estava fazendo. Ele mandou um vídeo pra gente postar aqui no canal. E se Deus quiser, quem sabe em 2023 essa entrevista rola. É isso, Zico. Você merece todas as homenagens, todos os carinhos, porque você é um cara realmente extraordinário. E Pelé, Roberto Dinamite, se Deus quiser vai dar tudo certo. E uma coisa que a gente aprende quem é cristão, tem uma passagem bíblica que diz que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então, seja feita a vontade do Papai do Céu. E é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. 5h30 da tarde eu chego aí com o nosso segundo vídeo do dia. Valeu, fui!